Oi, Padre Marcos, eu sou Matheus Tonassi e essa é a minha terceira pergunta. Por que Jesus quis nascer na forma de um bebê, não na forma de um rei? Ou de um príncipe? E num estábulo, não em um castelo? Tchau. Tudo bem, Matheus? Então você está querendo saber por que Jesus nasceu na forma de um bebê? E por que também nasceu pobre, colocado numa manjedoura, estando num estábulo? Então nós temos que ver aí uma coisa muito bonita em Deus, que é a simplicidade. A simplicidade de Deus é algo maravilhoso. Deus não quis aparecer nunca. Jesus Cristo, sabemos que é Deus, teve que aparecer naqueles 3 anos de vida pública para mostrar aos outros que era Deus. Os milagres que realizou, como sabemos que são tantos milagres, foram realizados não para algo promocional a Jesus, para que Cristo crescesse no sentido de querer aparecer aos outros, mas muito pelo contrário. Jesus Cristo quis mostrar ali que era Deus. Então, quando ele nasce na forma de um bebê, ele mostra a simplicidade de uma criança. E também a intenção de Deus era fazer com que os homens se aproximassem dele com facilidade. Quando nós encontramos uma criança pequena nos braços de uma mãe, aquela criança nos chama atenção. Normalmente a gente vai lá, beija a criança, né, afaga a criança, né? Quer dizer, a criança chama muito a nossa atenção. Nós não temos medo da criança. Então Jesus, sendo pequenininho, né, ali é Deus que está presente naquela imagem do bebê, é o próprio Deus que está ali encarnado. Então ele sendo bebê, quis que nós nos aproximássemos dele sem medo. E por que nasceu num estábulo? Porque também Jesus, como já tinha dito, não quis aparecer, né? Quis nascer num lugar pobre, num lugar simples. Então também é um exemplo para nós. Às vezes, quando nos falta alguma coisa em casa, às vezes certas famílias passam por mais dificuldades do que outras. Então pensar assim que essas famílias estão imitando a Jesus Cristo, né, na sua vida, porque Cristo nasceu pobre, né, e durante toda a sua vida teve aquilo que era necessário para ele, não queria mais nada do que aquilo que fosse necessário. Então espero que isso tenha ajudado você, né, para que nós nos aproximemos de Jesus, né, cada vez que o vejamos pequenininho, que nos aproximemos dele vendo essa sua simplicidade e também vendo como Jesus Cristo, através da sua pobreza, nos dá esse bom exemplo. Até mais, tchau, tchau. Sabia que eu já vi o meu anjo da guarda? Eu vi a ponta da asa dele e a ponta da roupa dele. E eu saí correndo pra ver se eu acho ele, mas ele se escondeu. Porque eu não consigo ver o anjinho da guarda. Bom, Rafael, você pergunta sobre o seu anjo da guarda, né? Bom, o nosso anjo da guarda, ele, como a nossa alma, ele é um espírito. E o espírito a gente não vê, né? Eu estou com a minha alma aqui, você está com a sua alma no seu corpo, só que você não vê a sua alma, né? Porque ela se esconde aos olhos humanos. A maneira que nós teríamos de ver o nosso anjo da guarda é se ele aparecesse numa forma humana. Às vezes as pessoas veem o seu anjo, né, porque o anjo apareceu, né? Por exemplo, quando no livro de Tobias, do Antigo Testamento, quando Tobias é conduzido pelo arcanjo Rafael, né, São Rafael, até o seu casamento com Sara. Então o arcanjo São Rafael aparece a ele, né, em forma humana. É como se o anjo estivesse se introduzindo dentro de um corpo, que não foi bem uma introdução dentro de um corpo, mas Deus, de certa maneira, criou ali um corpo
e o anjo se infiltra dentro daquele corpo, então nós conseguimos ver. Mas normalmente a gente não vê o anjo da guarda, mas pode aparecer. Então o que eu aconselho a você? Nós cuidemos do trato com o anjo da guarda. Essa oração que nós conhecemos desde a infância, né, desde pequenos, né, do anjo da guarda, né, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né, uma oração bonita, né, que nós podemos dizer muitas vezes ao longo do dia e quando estejamos na rua, né. Então eu aconselho a você que diga muitas vezes, né, você que tem o nome de um arcanjo, né, São Rafael. Então, Rafael, que você aproveite, né, para tendo esse nome, que você fale com o seu anjo da guarda, converse com o seu anjo da guarda sem vê-lo, mas saber que ele está presente ao seu lado, porque o anjo da guarda tem uma missão. E essa missão é justamente nos conduzir, né, ao céu. Da mesma maneira que São Rafael levou Tobias a Sara para se casarem, então o anjo da guarda também nos levará a caminho do céu, né? Então aproveite esse trato, né, com o seu amigo, seu anjo da guarda, e no futuro, quando nós morrermos, né, quando a nossa alma sair do nosso corpo, então nós poderemos ver ao nosso anjo da guarda, né? E assim poderemos agradecer a ele tantas coisas boas que ele fez por nós, né? Então que você aproveite nessa sua pergunta para rezar mais ao seu anjo da guarda e pedir a ele muitos auxílios para esse momento em que estejamos ainda aqui na Terra. Tchau, tchau. Se Deus é tudo de bom, por que acontecem coisas ruins no mundo? Tudo bem, Leonardo? Então, por que tem coisas ruins, já que Deus é bom, né? De fato, é uma pergunta que muita gente se faz, principalmente agora nesse período de pandemia, né? O coronavírus solto por aí, que é uma coisa ruim, sem dúvida. A gente fica se perguntando, mas por que está aí se Deus é tão bom, né? E tantas outras coisas ruins que nós vemos no mundo. Então eu te diria o seguinte, que a maldade, né, que são as coisas ruins, elas são a ausência do bem. Quando nós não fazemos o bem, né, nós acabamos fazendo uma coisa ruim, uma coisa má. E quando é que apareceu a maldade, né, na face da terra? No momento em que nossos primeiros pais, né, quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Quando nossos primeiros pais, né, eles cometeram o primeiro mal da face da terra. E esse primeiro mal da face da terra tem um nome, é pecado original. Então, o pecado original, né, foi aquele momento em que Eva, sendo tentada pelo demônio, pela serpente, o demônio está ali na forma de uma serpente, então ela é tentada e ela aceita a tentação. E no momento que aceita a tentação, então ela desobedece a Deus por soberba e leva depois do fruto a seu marido, que também come do fruto e acaba também pecando. Então os dois cometeram o pecado original, e a partir desse momento entra o mal no mundo. Então nós vemos que as consequências do pecado original são muito variadas, né? Por exemplo, a morte é consequência do pecado original. É o mal, né, que todo homem tem que aceitar, porque todos nós vamos morrer. A doença, o coronavírus, né, qualquer outro vírus da face da terra, qualquer outra coisa que atrapalhe a vida do homem na terra, qualquer mal que acontece, sempre em consequência dessa desobediência que nós realizamos com relação a Deus. Se não tivesse tido aquela desobediência, provavelmente, né, nós estaríamos naquilo que Deus imaginou desde o princípio, que era o paraíso, né, onde não haveria choro, não haveria dores, né, não haveria sofrimento, não haveria, sei lá, catástrofes do ponto de vista ambiental, né? Enchentes, terremotos, também não haveria, porque estaríamos num ambiente que Deus sempre pensou para cada um de nós. Mas através do pecado original,
Então se introduziu o mal no meio do mundo. Já que você perguntou sobre o mal, eu queria dizer que o grande mal mesmo que nós temos no mundo hoje, muito mais do que o coronavírus ou do qualquer outro tipo de doença que possamos ter, o grande mal que nós temos tem um nome: pecado. São José Maria falava que esse é o grande mal do mundo, o pecado, porque nós ofendemos o coração de Deus. Então também eu incentivo você, através dessa pergunta, Leonardo, a que você faça um esforço de nunca ofender a Deus. Um esforço de ser um bom filho, de sempre falar a verdade, de sempre ajudar, né? Que você tem uma grande generosidade no coração. Então Deus fica contente quando vê um homem assim. Então aproveitar, né? Aproveitar a sua pergunta para arrancar o mal do mundo, né? Arrancar o mal do mundo de não pecar, né? E se pecamos, temos a confissão. E voltamos a Deus de novo. Então eu espero que nós possamos, né, através da sua pergunta tão simpática, uma pergunta que muita gente faz, né? Também que você aproveita aí para pensar, né? Quantas vezes que eu ofendi a Deus, vamos pedir perdão do coração, né? No coração de Deus, e depois fazer esse esforço de não pecarmos mais, não cometermos o mal, o grande mal que acaba aparecendo no meio do mundo. Ok? Até mais. Tchau, tchau.